E aí, querido amigo, querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, é bom estar com você mais uma vez nessa hora da sua meditação. Juntos aqui nós iremos avançar no conhecimento da palavra e eu agradeço a sua companhia e também sua interação quando você leva esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de juntar a nossa família de Lição Fácil se inscrevendo e acionando as notificações e não se esqueça de deixar o seu gostei no final, porque isso é importante para o nosso fortalecimento aqui, tá bom? A reforma continua. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Em meio ao conflito cósmico entre Deus e Satanás, onde o império da mentira se fortalece, Deus levantaria um povo para proclamar a verdade. Você se lembra das 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem é: vi um anjo voando pelo meio do céu. O que é anjo? Ângelos, em grego, significa mensageiro. Voando pelo meio do céu significa uma mensagem urgente, rápida, que precisa ser pregada toda tribo, língua, nação e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegar na hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Nós vimos que Deus levantaria um povo para pregar o evangelho eterno em todo o mundo, mesmo que o império da mentira se fortaleça, o império da verdade precisa avançar, ou seja, a luz da palavra de Deus precisa avançar em meio às trevas a fim de libertar as pessoas da ignorância e do engano. Né? Aqui o título da lição, a reforma continua, por quê? Porque esse povo haveria de ter o mesmo espírito dos reformadores, você se lembra? Qual que é o princípio ou a mensagem principal da reforma de Lutero, por exemplo? É que nós temos a Bíblia como nosso único credo, nós temos Cristo como nossa única fonte de salvação e também de salvação e nosso único intercessor. Nós temos o Espírito Santo como nossa única força necessária para vencer o mal e nós temos o retorno do nosso Senhor Jesus como a consumação de todas as nossas esperanças. Ou seja, esse é o espírito da reforma. Porém, Deus levanta um povo para continuar mantendo esse espírito avante de pregar a verdade e vivê-la como ela está em Cristo Jesus. Inclusive a questão da obediência a Deus. Lembra daquelas 3 palavras? Lealdade, autoridade e adoração. Nós obedecemos a Deus. Por isso nós demonstramos, né, por essa atitude nós demonstramos a nossa lealdade e nós adoramos a Deus em tudo que Ele pede, porque nós reconhecemos a sua autoridade e nós adoramos ao Senhor no dia que Ele pediu para adorar, no dia de sábado, como dia exclusivo. Então, quando eu falo que Deus nos pede para adorarmos num dia, isso quer dizer que nós não vamos adorar nos outros dias, devemos adorar todos os dias, mas nos outros dias, como já havia explicado, há uma mescla de adoração da nossa parte, reflexão na palavra de Deus e orações, com a nossa atividade laborial. Precisamos trabalhar, estar focados em ganhar o pão de cada dia. Deus nos permitiu fazer isso em 6 dias, mas no 7º dia, esquece dessas coisas, agora se concentre somente na adoração. Então, se Ele pediu o sábado, nós vamos guardar o sábado. Ele não pediu domingo, não pediu a segunda, na terça, pediu o sábado. Então, é o sábado que nós iremos guardar. Então, o espírito reformador é aquele espírito que faz com que as pessoas se voltem para as Escrituras como seu único credo para lhe perguntar o que Deus espera deles. Né? Depois que esses 3 anjos proclamam a sua verdade, denunciando os pecados de Babilônia, né? Falando sobre sua queda e advertindo aqueles que não adoram a Deus, mas estão submetidos a receber a sua marca na mão ou na fronte, advertindo-os, dizendo que se assim eles receberem, serão também punidos por Deus com o juízo eterno. Ok? Muito bem. Esses 3 anjos fazem a sua obra. E ele é seguido por um 4º anjo que está no Apocalipse 18, versículo 1, que diz assim, ó: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. O interessante é que ele diz que esse anjo desce do céu, ou seja, vindo da parte de Deus,
quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, ele vai descer do céu. Agora ele vai descer com autoridade, né? Essa palavra autoridade é significativa. Você se lembra que Jesus, quando enviou os seus discípulos a pregarem, ele deu autoridade sobre todas as potestades, inclusive sobre os demônios, né? Para expulsarem demônios. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz: toda autoridade foi me dada em cima dos céus e na terra. Por isso eu vos digo, ide e pregai o evangelho. Olha, novamente Deus dando aos seus discípulos autoridade para pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse anjo desce com toda a autoridade, e diz a Bíblia que ele ilumina a terra toda. Agora que interessante, o que significa isso? O que é iluminar a terra com a glória? Em Abacuque 2, versículo 14, nos dá um lampejo. Veja bem: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você percebe o que significa, né? Agora, encher a glória de Deus, ou o mundo inteiro iluminado por sua glória, significa que o evangelho seria pregado de tal maneira, mas de tal maneira, que as pessoas teriam a percepção clara, inequívoca de quem é Deus, de que Ele é digno de honra, de glorificar o seu nome, seu digníssimo nome. O nome de Deus tem poder. E aí as pessoas irão ouvir o evangelho por toda a extremidade da terra, e a terra inteira se encherá da glória dos céus. Que coisa extraordinária. Ellen White tem um texto que fala que os servos e servas de Deus se apressarão de um lado para outro, entrarem nas casas das pessoas, abrindo perante elas as escrituras, e aí a terra inteira se encheu com a glória do Senhor. A glória do conhecimento. Ninguém vai precisar mais dizer ao outro o que Deus é, o que Deus pensa, o que Deus espera. Todos conhecerão por si próprio, né? Através da pregação do Evangelho, claro. Depois da pregação do Evangelho, o que Deus espera de cada um de nós. Que coisa extraordinária, né? Essa é a realidade que nos espera no futuro muito próximo. Querido amigo, querida amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Somos eu e você convidados, convocados, chamados por Deus para fazer parte desse grande movimento de pregação da palavra de Deus, a fim de que as pessoas conheçam o caminho da verdade e se banhem com a luz celestial da verdade explicada na palavra conforme ela é em Cristo Jesus. Eu e você somos convidados, somos convocados a fazer parte desse grande movimento da pregação do Evangelho. Percebeu? A autoridade da palavra, tudo gira em torno da questão da lealdade, autoridade e adoração. Aqui no caso, a autoridade da palavra. Se ela tem autoridade sobre a nossa vida, ponto final. Todos os ensinos e filosofias serão submetidas à palavra. Está de acordo com a palavra? Perfeito. Está contrário à palavra? Eu jogo no lixo, porque a palavra de Deus é a única que deveria ou deve ter a nossa aceitação como fonte de verdade. Que a graça do Senhor Jesus te alcance, que a palavra de Deus entre poderosamente no teu coração e faça por você aquilo que só ela pode fazer, te libertar do erro e do engano. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse presente extraordinário que é a Tua Palavra. Ela nos ilumina de fato o caminho e nos prepara para os grandes embates que muito em breve terão lugar em nosso mundo. Nos ajude a, em tempo de paz, retornar à Tua Palavra todos os dias, para estudar as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa reflexão. Aproveite bem a sua terça-feira.